Amados irmãos, graça e paz, amém? Graça e paz, uma alegria muito grande ocupar esse púlpito. Pastor Honório, muita coragem, né, de entregar o púlpito para mim, mas para mim também é uma honra estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu sou casado com Dene. Dene, ela, se vocês forem na Receita Federal, procurarem Dene, a partir de fevereiro ela vai estar por lá. Precisando de qualquer coisa, procura Dene. Ela pode te ajudar lá. E temos 3 filhos. Alice, a mais velha, ficou em Governador Valadares, está terminando o curso de Direito no último semestre. Tem 22 anos. E tem, depois de Alice, Pedro Emílio, está terminando o curso no Mackenzie, em São Paulo, fazendo publicidade e propaganda. E depois de 15 anos, quando Pedro tinha 15 anos, Deus nos deu uma pitititica, uma rapinha do tacho, Heloísa, que esses meninos de hoje, eles nascem com uma velocidade muito maior do que os de antigamente. Não sei se é a gente que não está mais na idade de ter filho, ou se eles que... Mas Heloísa é a única que nos acompanhou aqui para Uberlândia. Então a família está meio espalhada aí. E Heloísa ficou com Dene em casa. E eu queria, quando o pastor Honório pediu para eu compartilhar a palavra, e assim, um negócio veio no meu coração, um assunto veio no meu coração, e eu fui folhear a Bíblia. E eu queria trazer para os irmãos um texto da palavra do Senhor, lá de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 35. Lucas 14, de 25 a 35. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você não for a sua versão, mas é parecida. Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que,
pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Mais uma vez. Pedir que diminua um pouco o microfone, porque... Ou então, acho que se diminui um pouco vai ficar melhor. Fale com o Senhor aí, peça para Deus mais uma vez uma palavra para o seu coração, sua vida. Deus amado, tua palavra está diante de nós e nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe aqui, porque queremos ouvir tua voz. Pedimos que em nome de Jesus, essa palavra profetizada há tantos anos, mas é a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, que essa palavra, mesmo antiga, se renove em nossos corações. Certamente, Deus, já ouvimos alguma mensagem a respeito desse texto, mas agora pedimos a renovação do Teu Espírito, a renovação da Tua graça, para que sejamos, Deus, preenchidos pelo Senhor, e aquela que for a vontade do Senhor para nós, para cada pessoa que vem ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse fazer uma enquete aqui sobre qual é a maior chaga, a maior ferida da igreja nesses 2000 anos de igreja cristã, talvez cada um aqui ia encontrar um problema, uma ferida, uma chaga aberta, difícil de curar. Poderíamos falar aqui que talvez seja a oração, sei lá, a questão financeira, a falta de amor. Qual é a grande ferida da igreja? Aquela que é difícil de fechar, difícil de cicatrizar. Para mim, a grande ferida da igreja, a grande ausência, de uma maneira mais concreta, nos últimos dias, é a ausência do discipulado. Discipulado. Estava conversando com uma pessoa essa semana e eu falei para ele que a missão da igreja não é o ID. Alguém pode dizer assim, mas pastor, o senhor está falando heresia. A gente sempre ouviu que é o ID, é o ID. Não, a missão não é o ID. Tanto não é porque no original, Mateus 28, de 18 a 20, o original não é ide, mas indo. A missão da igreja é o discipulado. Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Era essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus não era que alguém deveria ir. Muitas pessoas vão.
mas não cumprem a missão. Isso pode parecer uma contradição, mas não é, porque muita gente pode ir e não fazer discípulos. Jesus não apenas, tanto que, como eu já falei, o original é indo, ou seja, enquanto eu estiver indo para o trabalho, enquanto eu estiver indo para a escola, onde eu estiver indo, eu faço discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. E quando a igreja não faz discípulos, quando a igreja não cumpre o discipulado, ela deixa uma chaga aberta dentro dela. Uma ferida aberta dentro dela. Quando a igreja não se preocupa em cuidar das pessoas e levá-las até a semelhança de Cristo, e esse é o propósito do discipulado. Eu preciso ser discipulado, eu preciso ser tratado, eu preciso ser cuidado, para que a cada dia eu me torne semelhante a Jesus. É por isso que Jesus amava as multidões, mas ele cuidou de 12. E dos 12, ele tinha 3 amigos chegados. Lembram da musiquinha? Pedro, Tiago, João no barquinho. Jesus amava, Jesus cuidava de 12, mas ele tinha mais intimidade com 3, e desses 3, ele tinha um que deitava no ombro dele. Quem é? João. O discipulado para Jesus foi a tônica central do seu trabalho. E eu queria compartilhar com vocês aqui sobre os 5 princípios do discipulado, trazidos por Jesus. Para mim, esse texto, que ele foi organizado por Lucas, de uma maneira bem própria. Lucas era alguém que entendia, lógico, um discípulo tardio, não acompanhou Jesus, mas Lucas entendeu claramente a essência da missão do discipulado. E Lucas organiza esse texto, e se você for ver, você vai perceber nos evangelhos que algumas partes desse texto estão soltas nos sinóticos. Mas para Lucas, aqui está a centralidade do discipulado. Para Lucas, aqui para mim está também o currículo do discipulado. Alguém que chega à igreja, alguém que se converte a Cristo, alguém que aceita Jesus, ele precisa passar por esses 5 elementos aqui de Lucas. E eu queria trazer para vocês sobre isso, quais são os elementos do discipulado de Jesus, na perspectiva de Lucas. O primeiro elemento, olhem aí para o texto, é interessante como esse texto começa. Esse texto, ele é fantástico porque uma grande multidão acompanhava Jesus. Sempre, né? Sempre. As multidões sempre estavam atrás de Jesus. E Jesus, ele voltando-se para ela, parece que a multidão está caminhando atrás de Jesus, animada, e ele para o cortejo e faz um discurso para a multidão. Volta-se para ela, olha o que diz o texto, voltando-se para ela, faz o discurso do discipulado. O que é que Jesus está querendo? Jesus está querendo peneirar naquela grande multidão discípulos. É uma peneira de Jesus. Poderíamos colocar o tema desse texto como uma peneira do discipulado, sei lá. E aqui Jesus passa 5 elementos dessa peneira. E aí eu quero trabalhar nesses 5 elementos com 5 palavras. A primeira palavra que para mim é a tônica central do versículo 26,
é o amor. A primeira coisa é o amor. Porque olha como Jesus disse: se alguém vem a mim e não me ama, né? Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, você tem que me amar. Se você não me ama. E aí Jesus ainda vai de uma maneira mais profunda, ele diz: não me ama mais. Se alguém não me ama mais do que o seu pai, do que a sua mãe, do que a sua mulher, do que os seus filhos. E aí você acha que Jesus terminou e ele diz assim: e até a sua própria vida. Primeira peneira do discipulado é o meu relacionamento de amor por Jesus. Se Ele não é o primeiro do meu coração, se o meu amor por Ele não for maior do que o amor que eu tenho pela minha própria vida, o amor pelas pessoas da minha família, eu não posso ser discípulo de Jesus. Tive a oportunidade de ir no Egito no ano de 2014. E dentre vários testemunhos que nós ouvimos lá, eu vi o testemunho de uma mãe, uma jovem senhora, 4 filhos, mãe de 4 filhos, que encontrou Jesus de uma maneira tão louca, queridos. Quando ela se ajoelhava para orar a Maomé, a Alá, apareciam cruzes na burca dela. Sabe, a burca? Aquele que tem. Sinais da cruz na burca. Quando ela ia orar a Alá, e levaram ela para conversar com o sacerdote da mesquita. E o sacerdote da mesquita, porque a cruz, para o islamismo, é um sinal de maldição. E quando foram orar com ela, mais cruzes apareciam. Gente, a gente não tem dimensão o que significa isso. Para nossa cabeça é loucura. Isso aí a gente não tem. É que lá é necessário, tá? Aqui no Brasil não é necessário, mas lá é necessário. Os eleitos de Deus precisam ser chamados, precisam ser alcançados. E lá quem está evangelizando as pessoas é o próprio Jesus. Mas tudo bem. E aí um dia, de madrugada, ela orando, Alá, ela ouviu uma voz dizer para ela: ligue no canal 38. O canal 38 é o canal em que passa o programa, e já era de madrugada, que passa o programa da Igreja Presbiteriana do Egito. Pastor Samé pregando. E o pastor Samé estava pregando naquela hora em que ela ligou, falando sobre amar a Jesus acima de tudo. E ela começou a entender a mensagem da cruz, e ela começou a entender a mensagem do amor a Jesus. Queridos, ela perdeu a carteira de identidade dela, que foi tomada, ela teve que sair de casa, e ela teve que abandonar os 4 filhos, por amor a Jesus. Eu voltei de lá tão impactado e questionando comigo mesmo: será que eu amo a Jesus?
a ponto de perder meus filhos, a ponto de perder minha identidade, a ponto de perder tudo que eu tenho. Será que eu amo a Jesus? Queridos, quem se converte a Cristo, quem diz que aceitou Jesus, precisa passar pela peneira do amor. Precisa. As pessoas estão entrando na igreja hoje, estão estão se tornando cristãs, os auditórios das igrejas cheios de gente. E eu fico perguntando, será que esse povo ama Jesus acima de tudo? Jesus para a multidão e diz, olha, se eu não sou o primeiro na sua vida, você não pode ser meu discípulo. Você ama Jesus acima de você mesmo, acima de tudo que você tem, acima das suas posses, acima da sua casa, acima dos seus filhos, acima da sua família. Você ama Jesus. Segunda peneira do discipulado, e o segundo elemento de um processo de discipulado, se você for discipular alguém, pegue esse texto como roteiro. Quer discipular alguém que você está evangelizando, alguém que aceitou Jesus, pegue esse texto como roteiro. Segundo elemento é a morte. Eu fico pensando nesse texto, Jesus não queria a igreja dele cheia. Não, se fosse hoje, sinceramente, gente, raciocina comigo. Se alguém dissesse assim, Jesus, o senhor, teve um dia que todo mundo ia embora. Todo mundo, na verdade, foi embora. E ele chegou para os 12 e falou assim, vocês também não querem ir, não? A porta está aberta. Mas o discurso hoje, é por isso que falar sobre discipulado não se fala nas igrejas. Porque ninguém quer a igreja vazia. Esse discurso, queridos, esvazia a igreja. O segundo elemento do discipulado é a morte. Olha o que Jesus diz aí no versículo 27. E aquele que não carrega sua cruz. Eu me lembro que quando eu era adolescente, criança, minha mãe sofria muito com meu pai. Meu pai era jogo duro. E ele era complicado. O velho, e ele desviou da fé. E ficou mal, brigava demais. E aí minha mãe dizia assim, seu pai é a cruz que eu tenho que carregar. Alguém diz assim, não, esse sofrimento aí é a cruz que eu tenho que carregar. Já ouviu, né? Eu ouvia com minha mãe, pequeno. A cruz, não, esse marido ordinário, miserável, é a cruz que eu tenho que carregar. Eu cresci achando que quando falava em cruz, eu falava, é sofrimento. Quando eu comecei a entender o discipulado de Jesus, eu comecei a ver que cruz não é sofrimento. O discurso da cruz, a mensagem da cruz, é uma mensagem de morte. Morte. Carregar a cruz, tomar sua cruz diariamente, é você morrer para você mesmo. Com certeza, antes de Jesus chegar no Calvário, no Gólgota, Jesus morre antes no Getsêmani. Porque foi no Getsêmani que Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
3 vezes. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Morte. Jesus vai para o Calvário, Jesus vai para o Gólgota, mas ele já vai morto. Queridos, discipulado tem a ver com morte. Morte para as minhas escolhas. Morte para aquilo que eu acho que é certo. Morte para a minha própria vontade. Morte para o meu próprio desejo. Muitas pessoas que estão na igreja, elas se tornam cristãs, mas elas não morreram ainda para si mesmas. São pessoas cheias de vontade, são pessoas mimadas, são pessoas que acham que elas têm a prioridade e não Cristo. É por isso que muita gente chega na liderança da igreja, vira até pastor, mas ainda não morreu para si mesmo. Se você não carregar a cruz diariamente, tem uma música do Thales, eu não gosto muito das músicas dele não, tá? Mas tem uma música dele lá que ele diz assim: eu escolho Cristo todo dia. As tentações vêm, mas eu escolho Cristo todo dia. Querido, todo dia você tem que escolher Cristo. Todo dia você tem que morrer para a sua própria vontade. Todo dia você tem que tomar a cruz. Porque eu e você somos tentados. Os homens tentados na área sexual. Você vai lá, está no computador, abriu o seu e-mail, mas antes de abrir, tem lá um negócio te chamando lá com uma mulher seminua. E você doido para clicar. Doido. Se você não é doido para clicar, tem algum problema com você. Eu fico doido para clicar. Mas eu escolho Cristo todo dia. Eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. É a minha cruz. É a morte para aquilo que eu acho que é correto. A morte para os meus desejos pecaminosos. Terceiro elemento do discipulado de Jesus, e esse aqui é problemático, tá, irmãos? Se os dois já eram, esse terceiro é mais ainda. Que está aí do versículo 28 até o versículo 32. Que é avaliação. Avaliação. Jesus, ele insere no discurso do discipulado, e só Lucas faz isso, ele insere naquele discurso, presta atenção, Jesus está falando para a multidão. Jesus está peneirando quem é que vai andar atrás dele. E aqui no discurso de Jesus, ele insere o elemento da avaliação. E aí ele conta 2 historinhas. 2 parábolas. Um certo homem quis construir uma torre e tal, e ele não teve dinheiro para terminar a torre, vão tirar sarro dele. Olha lá, ele começou e não terminou. Ou então, o rei que tem
uma guerra, só que o outro rei vem com mais soldados. Então ele para a guerra, porque ele tem menos soldados. Jesus aqui está dizendo que se você quer ser discípulo, você tem que avaliar se realmente você vai seguir Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, é melhor você desistir de me seguir do que me seguir e não continuar. Ah, queridos, isso aqui esvazia a igreja. Isso aqui esvazia. Olha, você quer seguir Jesus? Presta atenção. Veja onde você está entrando. Em outras palavras, é isso aqui. Avalie direito o preço, avalie o que você vai perder, avalie o custo, avalie suas escolhas, faça uma avaliação. Você não pode me seguir sem uma avaliação prévia do que significa andar comigo. Ah, irmãos, se nós fizéssemos isso na nossa classe de catecúmenos, aqui ainda tem classe de catecúmenos, é esse o nome? Graças a Deus, mudou esse nome, né? Catecúmenos, é do meu tempo, eu fiz classe de catecúmenos. Irmãos, se isso tivesse no currículo, muita gente na hora do batismo chegava e falava assim, ô, peraí. Eu não quero não. Precisamos avaliar se estamos dispostos a perder algumas coisas. Eu tenho a convicção que essa é uma das razões pelas quais o discipulado não é praticado nas igrejas de hoje. Vivemos, né, uma pressão por mega igrejas. Vivemos uma pressão numérica na igreja. Você encontra com os pastores, aí nos congressos, o que eles começam a falar, não, minha igreja, sei lá, está com 800 membros, 1.200 membros, e há uma pressão, e quanto mais gente. Eu não sou contra números, nem contra a igreja cheia, porque Jesus também não era. Jesus dizia que a casa dele tinha que ficar cheia. Jesus não. E quando você lê o livro de Atos, você vê que um grupo que começou lá com 12, depois foi a 170, depois foi a 120, e depois tinha 3.000, depois tinha 5.000, aí Lucas parou de contar. Lucas cansou de contar, porque cresceu de maneira assombrosa. Crescimento numérico não é problema. Crescimento numérico é bênção. Qual é o grande problema? É o crescimento numérico sem discipulado, sem tratamento, sem mexer no caráter, sem tocar em áreas nevrálgicas, áreas doentias, áreas difíceis, áreas não faladas, áreas que precisam ser tratadas. A pessoa precisa avaliar se ela quer realmente seguir a Jesus. Quarto elemento é o elemento da renúncia ao ter. E para mim, como a palavra de Deus, a Bíblia é a eterna palavra de Deus, a renúncia ao ter é um elemento
muito próprio para os dias de hoje. Porque Jesus diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo que tem, a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus coloca a questão do ter. Aquilo que eu tenho, aquilo que as minhas posses, meu dinheiro, meu carro, minha casa, aquilo que eu possuo, se eu não renuncio isso, o que é renunciar essas coisas? Será que seria fazer igual como São Francisco de Assis fez? Que saiu nu de Assis, andando em direção ao nada, e toda a riqueza do seu pai, tudo que ele possuía, e foi viver numa pequena capela no meio do nada? Para mim não é isso não. Eu não creio dessa maneira, senão seria franciscano, né? Eu não acredito nesse negócio. O que é que Jesus está falando de renunciar ao ter? Jesus está dizendo que aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, as minhas posses, o meu dinheiro, não pode me dominar. E para que eu renuncie, para que eu não deixe aquilo que eu tenho me dominar, eu preciso dar. A melhor maneira de você renunciar ao que você tem é você doar. É você dar e dar a quem não pode te dar de volta. Ainda tem esse detalhe, né? Porque às vezes a gente quer dar presente só para quem pode dar. Já viu troca de presente no final de ano? Amigo secreto, aí você compra um presente de R$70, aí ganha um presente de 10, aí você fica assim, não vale, irmão. Você tem que renunciar ao que você tem, e você precisa aprender a dar. Um autor chamado George Foster escreveu um livro, Dinheiro, Poder e Sexo. Vale a pena ler esse livro. George Foster, ele diz naquele livro que a melhor maneira de eu não deixar o dinheiro me dominar é eu dar, doar dinheiro, entregar dinheiro. Talvez seja um dos problemas graves da igreja de hoje, é a avareza. Viu como nossas ofertas missionárias às vezes são miseráveis. Nós somos muito fiéis no dízimo, mas nossas ofertas são paupérrimas. Mas aí nós saímos daqui no domingo à noite e vamos gastar 80, 90 reais no restaurante. Mas na hora de dar, a gente, parece que aquele negócio está preso. Se você não renuncia àquilo que você tem, você não pode ser discípulo de Jesus. Nos dias de teologia da prosperidade, esse discurso é extremamente importante de Jesus para o discipulado. Nos dias em que a teologia da prosperidade diz que mais abençoado é quando você tem mais. Já viu quando o irmão está no emprego, ele está ganhando 3 mil reais. Aí ele recebe uma proposta de emprego para ganhar 6 mil reais. Aí ele vem contar na igreja, ou então na reunião de oração, e fala: irmãos, recebi uma bênção. Já viu? Nunca vi esse testemunho, não? Eu já vi. Se não de 3 para 6, mas os valores aí. Irmãos, recebi uma bênção, estava no emprego, ganhava 3 mil, mas agora eu fui chamado para um emprego de 6 mil. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus. Irmão, dinheiro, porque a pessoa tem mais dinheiro, ela é mais abençoada. Olha o discurso.
Não é o dinheiro que é sinal de bênção na sua vida. Bênção na sua vida é se você ama mais a Deus. Bênção na sua vida é se você é mais cheio do Espírito Santo. Você pode ganhar um salário mínimo e ser cheio do Espírito Santo. E você pode ganhar 10 mil reais e ser um carnal. Isso não é bênção, querido. Porque se fosse assim, Bill Gates era o homem mais abençoado do mundo, é? Não é. Porque ele tem muito dinheiro. Não é o ter que é sinal de bênção na minha vida. Lá em Valadares, chamei um sujeito para pregar lá na igreja, e ele chegou lá, e ele começou a dizer, pastor presbiteriano, tá, irmãos? Não vai dizer, não. Pastor presbiteriano, começou a dizer, não, porque você é abençoado, porque as coisas dão certo na sua vida, e tal. Queridos, eu tive que depois, no outro domingo, despregar, porque tem que pregar e despregar. Eu tive que despregar tudo que aquele homem falou. Porque a bênção está no sucesso, queridos, a bênção não está no sucesso. Você pode estar desempregado e amando a Jesus de todo o coração, renunciando o pecado, cheio do Espírito Santo. Não é o que você tem que revela o seu caráter, é o que você é. Eu li uma frase fantástica. Sabe aquelas frases para colocar em Facebook? Que hoje está na moda, né? Você tem Facebook para botar uma frase? Tem lá uma frase que eu li num livro ou numa revista que diz assim: caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Você não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E o último e quinto elemento para terminar nossa conversa aqui, está aí nos versículos 34 e 35. Que é o elemento do testemunho. Vejam bem que Lucas, ele, de maneira cuidadosa, ele coloca a ideia do ser sal da terra no contexto do discipulado. Porque Lucas sabia a importância de ser um discípulo que fale, que testemunhe, que salgue esse mundo. E aí Jesus termina o seu discurso de discipulado dizendo assim: olha, o sal é bom, mas se ele não salgar, ele não presta. E em Mateus, Jesus diz: vós sois o sal. Estava falando para os discípulos. E aqui a questão, o quinto elemento é o elemento do testemunho. Ser discípulo de Jesus, eu tenho que contar aquilo que Ele fez na minha vida. Eu não posso dar uma de agente 007 de Jesus. Já viu o agente 007 de Cristo? É aquele cara que está no trabalho, um tempão, e ali, aí um dia, depois de não sei quantos anos, um colega dele fala assim: você é crente, é? Eu nem sabia. Esse é o agente 007 de Cristo. Ele está ali, mas ninguém sabe quem é ele. Mas Jesus diz o seguinte: olha, o sal só é bom de verdade se ele cumpre uma missão, uma função, a função de salgar. E o sal naquela época não era só para salgar, mas também para preservar os alimentos. Eram salgados porque não tinha geladeira, né, irmão? Então, aquele sal preservava os alimentos. A minha vida e a sua vida
precisa salgar esse mundo. Esse mundo podre, perdido, sujo. Você precisa testemunhar. Testemunhar, queridos, não é andar com a camisa assim, sabe? Já viu aquelas camisas? Andar com Jesus faz diferença. Jesus, assim. Não, não é isso que Jesus está falando, não. Também não sou nada contra essas coisas. Estou dizendo que salgar é você ter uma vida que comece a impactar as pessoas lá no seu trabalho, na sua escola. Um tipo de vida que salga. Quando eu falo isso aqui para os adolescentes, eu falo da hora da prova, né? A hora da prova é a hora da cola. Aqui chama cola, lá na Bahia chama pesca. É. Eu sou baiano, irmãos. Então, na hora da prova, é a hora de dar pesca. Aqui é cola. Então, é aquela hora que você vai colar. Isso aí pode se aplicar, né? A vários momentos em que você vai fazer um negócio sujo, cola. Aí você diz assim, não vou fazer. Ah, por que não? Porque não é correto. Ah, mas por que não é correto? Todo mundo faz. Já viu aquele discurso? Todo mundo faz. Você não vai fazer? Não vou fazer porque eu não sou todo mundo. Não é correto. Porque tem gente que diz assim, eu não faço porque eu sou crente. Não, você não faz porque não é correto. Ali você está salgando. Você está salgando. Você está testemunhando com a sua vida. Você está fazendo diferença nessa sociedade. Eu queria concluir essa palavra com a frase apocalíptica. Essa frase é uma frase apocalíptica que o próprio Jesus usa para falar para as igrejas do Apocalipse. Né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero concluir dizendo que tem gente que não quer ouvir o discurso do discipulado. Não quer ouvir. Ah, pastor, essa conversa discipulada isso não dá ibope. Não dá ibope. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Peça para Jesus abrir os seus ouvidos espirituais. Paulo diz isso, né? Abrir os ouvidos para ouvir. Ouvir a voz do Espírito. Talvez você já tenha aí não sei quanto tempo de crente. E hoje você descobriu assim, será que eu sou um discípulo? Irmãos, essa pregação minha, ela é de uns tempos para cá. Não me ensinaram isso quando na classe de catecúmenos. Quando eu fiz minha profissão de fé. Eu sou 3ª geração de presbiteriano. E eu nunca nasci, a igreja não é hospital, mas a gente diz assim, eu nasci na igreja, né? Eu nasci quase nos bancos da igreja. Mas eu não sabia do discipulado. Fui para o seminário sem saber do discipulado. Mas quando eu entendi que eu precisava ser um discípulo, e não uma multidão que está seguindo Jesus. A multidão vem, mas Jesus chama discípulos. E chega para mim e para você e diz assim, vão fazer discípulos. Onde vocês forem, façam discípulos. Vamos orar? Feche seus olhos aí, coloque sua vida diante do Senhor.
chamado do discipulado, queridos, é um chamado único na Bíblia. É um chamado. Jesus chamava as pessoas e dizia assim: vem e me siga. Eu quero que você seja um discípulo. É um chamado. É um apelo. O apelo de Jesus é ao discipulado.